Boa tarde a todos. Eu vou conversar com vocês sobre um trabalho de acústica, arquitetural e música, que é o itinerário de uma busca pessoal que eu fiz para solucionar necessidades de espaços adequados à performance e à fruição musical. Isso se deu através de uma pesquisa no campo da música, da acústica e da arquitetura realizados aqui na Unicamp. O conforto acústico, ele requer, sobretudo, silêncio e vazio. Silêncio e vazio constituem necessidades para todas as pessoas poderem perceber e elaborar seus pensamentos, para sentir e inventar aquilo que percebem. É preciso se privar de sensações para poder se focar dentro de um ponto de convergência. Quando nós queremos sentir um aroma muito profundo, nós fechamos os olhos. Quando a gente vai dar um beijo, nós fechamos os olhos. E é no silêncio que na nossa mente, como artista, que a música se revela. Portanto, esse espaço de silêncio e vazio, ele é fundamental para que nós possamos ter plenamente uma elaboração artística. É nesse espaço de silêncio e vazio que a nossa proposição musical se enuncia e que nós podemos nos expressar. O corpo se prolonga através do instrumento como uma extensão de nossos braços, nossos dedos, nossos lábios, nossos olhos e nossa boca. O nosso corpo e o nosso instrumento formam uma unidade. O instrumento acaba sendo um corpo vivo que vibra, interage com o performer. E ele tem também, ao mesmo tempo, organicidade. O instrumento vibra de maneiras complexas. Cada parte de seus elementos construtivos tem uma função e um papel específico. E o seu corpo irradia e amplifica os sons que são produtos dos gestos do instrumentista. Cada região, cada grupo de notas, cada região da tessitura tem uma maneira de irradiação diferente das outras. Ou seja, a cada nota que eu toco, o instrumento se propaga na sala de uma maneira diferente. A cada nota, então, que eu executo, as reflexões que ocorrem numa sala de concerto são distintas. A sala é, portanto, uma extensão do instrumento. Ela responde a cada nota que o instrumento produz. O performer ouve a sala e, pelo resultado do que ele ouve, ele se apodera dessa sala-instrumento. E ele se apropria da reação da sala e comanda essa reação da sala como se fosse o seu próprio instrumento. E, de fato, a sala se torna também seu instrumento. Conforme a resposta das salas, os performers mudam sua maneira de tocar. Conforme os locais de performances, os compositores adequam a escrita musical. A sala, portanto, e o instrumento vibram e ressoam uns como os outros. Vocês estão vendo aí exemplos de análise modal, que são as vibrações naturais de um corpo sonoro. A sala e o instrumento respondem aos gestos do performer
e incorporam o caráter sublime da música. Sendo, portanto, instrumentos musicais, as salas precisam ser realizadas com todo cuidado, como um luthier faz um violino. E se as salas são instrumentos, elas também devem ser afinadas. É preciso afinar uma sala nas suas proporções. Não é qualquer proporção que serve para uma prática musical. A relação da largura, da altura e da profundidade precisa estar afinada como um acorde perfeito. Sem isso, a resposta da sala atrai as intenções musicais. Ela acaba dando um balanço que não corresponde ao balanço que o intérprete teve no seu imaginário. Portanto, é preciso, vocês estão vendo aí, nesse gráfico, que há alturas que estão desfavorecidas e outras que estão muito proeminentes. Essa progressão é irregular. E essa progressão irregular é fruto dessa má proporção de 9 para 16 para 3. Afinando a sala, ela vai ter uma resposta adequada para a prática musical. Pronto. 13 por 16 por 10. Essa é uma proporção que os harmônicos evoluem de maneira uniforme e não trai as intenções musicais dos intérpretes. A qualidade sonora da sala é também a qualidade de seu silêncio. A partir do silêncio se constrói a música. Sons nascem e se esvaem no silêncio. Portanto, o silêncio é um elemento primordial para a sala. Se isso é seguido de fato num projeto, esse projeto requer estanqueidade sonora. Estanqueidade significa isolamento. Isolamento do ambiente externo. O que está lá fora não pode ser ouvido. Nenhum motor funcionando fora do auditório pode ser percebido em seu interior. O isolamento antigamente era feito com massa, seguindo a lei da massa da física. Hoje em dia, com novas tecnologias, foram desenvolvidos sistemas com sistema massa-mola-massa, que pelo seu trabalho mecânico, pelo seu desempenho mecânico, ele acaba dissipando a energia sonora e produzindo uma atenuação equivalente. Há uma economia de material e há uma economia de recursos significativo quando se trabalha com sistemas massa-mola-massa. O desenho das superfícies internas da sala também deve assegurar uma projeção sonora com homogeneidade, abrangência, equilíbrio e elegância. Cada elemento que está dentro da sala, ele é desenhado para que o som siga o seu caminho na direção dos ouvintes. Assim, a boca de cena, os balcões, o fundo da plateia e o teto, todos devem funcionar em sinergia. Cada elemento colocado dentro de uma sala tem a sua função para fazer o som sair do palco e chegar aos ouvintes. Deve haver também elegância no timbre das reflexões, ou seja, a cor e a duração da reverberação na sala devem estar em harmonia. Isso se controla com materiais de revestimento harmonizados e equilibrados. Numa sala coexistem campo reverberante e campo direto. Em função do tempo de reverberação é que nós temos os campos de reverberação e o campo direto. A reverberação é consequência das absorções e reflexões produzidas no ambiente. Vocês estão vendo agora um ambiente seco, onde a gente ouve todos os detalhes, com menos reverberação.
Esse campo reverberante da sala é consequência também da concepção geométrica das superfícies e da qualidade e quantidade relativa dos materiais de revestimento. A reverberação é um elemento, é um parâmetro acústico que define o que na execução musical nós chamamos de preenchimento do som. Esse preenchimento do som tem impacto na separação entre as notas musicais e também entre as palavras. E esse preenchimento do som é que vai determinar a inteligibilidade e a clareza da sala. O tempo de reverberação, ele induz o andamento da música, se ele é lento ou se ele é rápido. A reverberação dos locais de prática musical influenciaram as escritas musicais da Idade Média, do Barroco, do Romântico, da música popular e mesmo das práticas contemporâneas experimentais, dependem dos lugares de performance. Vocês estão vendo nesse exemplo que o Mozart, executado numa acústica de um ambiente medieval, ficou inadequado. Agora, numa acústica camerística, com uma baixa reverberação, ele se torna inteligível. Cada música ela é escrita de acordo com o ambiente no qual ela é praticada. Cada repertório tem seus tempos de reverberação específicos. Uma música romântica requer uma reverberação maior. Uma música clássica ou barroca requer uma reverberação menor. Uma música da prática contemporânea requer uma reverberação mais curta. Uma música vocal romântica requer uma reverberação maior. Contudo, a ópera, por causa do uso da palavra, requer sempre uma reverberação um pouco menor, apesar de que a ópera seja romântica, como por exemplo Wagner, né? O tempo de reverberação para as óperas de Wagner é um pouco menor do que, por exemplo, o tempo de reverberação de um repertório onde se executa Berlioz, por exemplo, né? Berlioz, Brahms, né? Mahler, né? São compositores que têm uma escrita orquestral, cujo amálgama orquestral só ocorre de fato numa sala que tem uma reverberação suficiente. Numa sala demasiado seca, né, a escritura musical está sendo, então, não resolvida como previsto pelo compositor. Num projeto de uma sala, então, é preciso encontrar o ponto exato de equilíbrio entre o tempo de reverberação e a clareza, sabendo que o máximo da clareza é o mínimo da reverberação e o máximo da reverberação é o mínimo da clareza. Então é preciso no projeto colocar o ponteiro dentro do repertório e do objetivo da sala para que ela tenha o tempo de resposta ideal, seja para a fala, seja para a prática musical. Sendo para a prática musical, para que repertório essa sala está sendo dirigida. Então é um balanço entre preenchimento do som, reverberação, mistura dos instrumentos e, do outro lado, a inteligibilidade e a clareza do que está sendo tocado. Essa pesquisa se concentrou na concepção de difusores com aproveitamento das reflexões sem perda de energia da onda incidente. Portanto, os difusores permitem ter um campo difuso com tempo de reverberação curto, né, com tempo de prolongação curto, E ele permite essa homogeneidade, então, produzida pelo campo difuso da reverberação, sem comprometer a clareza. Então, fica uma solução que é possível de ser implementada, sobretudo em pequenas salas, para você ter um bom campo difuso, uma boa mistura, e, por outro lado, não comprometer
a inteligibilidade não sobrepor uma reverberação demasiadamente prolongada, de um som sobre os outros, criando uma certa confusão do que está sendo dito. Então, esse é um desenvolvimento que foi feito aqui na Unicamp, entre o Instituto de Artes e a Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura, e eu agradeço a todos pela atenção.